Olá, querido, tudo bem? Que alegria poder estar com você em mais um estudo da Palavra de Deus. Este é mais um estudo da nossa série de estudos bíblicos, O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado a cada estudo. Temos aprendido da Palavra de Deus, estudado as Sagradas Escrituras. E como eu sempre digo, quem deve nos guiar, deve nos instruir é a Bíblia, é Deus. E que bom poder estar junto com você estudando as Sagradas Escrituras. Espero que você esteja aprendendo da Palavra de Deus, esteja crescendo espiritualmente por meio desta série especial de estudos bíblicos. Se você perdeu algum vídeo, você pode entrar no nosso canal no YouTube e você vai encontrar todos os vídeos anteriores a este. Você poderá aprender ainda mais da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para que nós possamos estudar as Sagradas Escrituras. Afinal de contas, ao estudarmos a Bíblia, precisamos conferir texto após texto. Certa vez, o apóstolo Paulo chegou em um certo lugar, ali em Bereia. E em Bereia, os bereanos, eles estudavam a Bíblia, eles ouviam a pregação e eles iam para as Sagradas Escrituras e conferiam para ver se o que o apóstolo estava dizendo era de fato a verdade. E assim devemos ser nós, conferirmos na Bíblia, no texto sagrado. E eu convido você a fazer isso, a pegar a sua Bíblia, para que agora nós possamos estudar a Palavra de Deus. Volto a dizer, se você tiver alguma dúvida bíblica, alguma dúvida dentro do que nós estivermos estudando, você pode enviar para o nosso site, obomdabiblia.com.br, e ali na parte do Fale Conosco, enviar a sua dúvida, ou você pode enviar por meio do WhatsApp, que está aparecendo na sua tela. O importante é que você estude, que você cada dia mais aprenda das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você agora a curvar a sua fronte para que juntos possamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado e eterno Pai, muito obrigado por teu infinito amor e bondade conosco. Pai de amor, nós agora vamos iniciar mais um tema da nossa série de estudos das Sagradas Escrituras. Te pedimos que o teu Santo Espírito nos guie, nos oriente e que possamos aprender a vontade do Senhor para nós. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Já pegou a sua Bíblia? O tema de hoje é um tema bem interessante. O mandamento esquecido. No estudo anterior, nós estudamos sobre as leis e entendemos que os mandamentos de Deus, eles são eternos. Eles duram para sempre, porque afinal de contas foram escritos pelo dedo de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por homens. Mas os mandamentos de Deus, a Bíblia declara que eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Ou seja, veio diretamente de Deus os mandamentos para que eu e você possamos seguir. Todavia, existe um mandamento que a humanidade, infelizmente, a maioria tem esquecido. Existe um mandamento que nós chamamos de um mandamento esquecido dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus. E para descobrirmos que mandamento é esse, para descobrirmos se você talvez não está cumprindo este mandamento, eu quero convidar você a irmos na Bíblia e descobrirmos que mandamento é esse. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20, a partir ali do versículo 8. Acompanhe comigo a leitura. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento do sábado tem sido um mandamento esquecido pela maioria das religiões, pela maioria das pessoas. É bem provável que se você olhar ao seu redor, no bairro onde você mora, na cidade onde você mora, você vai encontrar muitas pessoas que nem sequer talvez saibam
desse mandamento. Você vai encontrar muitas pessoas que pisam neste mandamento, algumas por ignorância, por não conhecerem, outros por seguirem tão cegamente algumas tradições religiosas. Mas a Bíblia nos declara que este também é um mandamento de Deus, escrito pelo dedo de Deus, ali no Monte Sinai. Todavia, há um detalhe interessante. Muitas pessoas que por aí dizem falar da abolição da lei, que a lei foi abolida, eles afirmam isso unicamente por causa do sábado. Quando se fala dos outros mandamentos, eles dizem, não, esses mandamentos estão em vigor. Todavia, quando se diz respeito ao sábado, uns falam que ele foi mudado, inclusive o próximo estudo nós vamos entrar em mais detalhes a respeito disso, e outros falam que não é para ser cumprido mais porque o sábado é dos judeus. O sábado é da lei de Moisés. O primeiro ponto que destacamos é que a lei de Moisés não é essa lei dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei de Deus. Deus havia estabelecido outras leis para o povo ali sob a liderança de Moisés. As leis civis para reger a nação de Israel e outras coisas mais. Porém, os mandamentos de Deus, como a própria palavra diz, os mandamentos de Deus foram escritos pelo próprio Deus. E a sua origem está mesmo antes do Sinai. Veja o que a Bíblia nos diz em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Note, amigo, amiga, quem foi que estabeleceu o sábado como dia de guarda? Deus. Deus criou todas as coisas. Quando nós guardamos o sábado, nós afirmamos que Deus é Criador, porque o sábado foi estabelecido na criação. Ali na criação não havia povo judeu, não havia povo denominadamente cristão, havia apenas um povo, havia apenas Adão e Eva, havia apenas Deus e a sua criação. E Deus estabeleceu ali na terra, estabeleceu ali naquele jardim o sábado como dia de guarda. Ele terminou todas as coisas que havia feito, mas no sábado ele abençoou, ele santificou, ele separou esse dia como um dia especial. Ou seja, o sábado ele não tem origem em Moisés. O sábado não foi uma lei específica para o povo judeu, mas foi um estabelecimento por Deus na criação. Deus descansou. Agora eu pergunto, você acha que Deus se cansa? E por que então Deus descansou no dia de sábado? Para dar o exemplo. Observem que o homem e mulher haviam sido criados no 6º dia. E agora, no 7º dia da semana, o homem e mulher estão ali ao lado do Criador, podendo conhecer mais o seu Criador. Mas por que Deus criou o sábado? Deus não se cansa. A Bíblia diz que Deus não se cansa. E Deus agora descansa no dia de sábado, abençoa, santifica, mas qual a finalidade? Veja o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos 27 e 28, que diz assim: E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja, querido, o que a Bíblia está dizendo para nós. Que Jesus é o Senhor do sábado, que o sábado foi estabelecido por causa do homem, para benefício do homem. Na criação, Deus estabeleceu o sábado como um presente, como uma bênção para o homem. Porque, afinal de contas, era um dia especial que ele poderia estar ainda mais próximo do seu Criador, longe de suas atividades e tarefas semanais. Bom, Deus criou o sábado, Deus estabeleceu esse dia. Esse dia foi para benefício do homem, para que o homem estivesse mais perto do seu Criador. Mas agora, ao longo da Bíblia, e agora nós vamos ver Antigo e Novo Testamento, que dia era guardado? Vamos ver, por exemplo, citado agora mesmo, Moisés. Êxodo, no capítulo 16, versículo 23. Respondeu-lhes ele:
Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Observem, queridos, que aqui, antes mesmo de Deus entregar a lei ali no Monte Sinai, porque foi no capítulo 20, aqui apresenta que o povo, quando ia colher o maná, eles na sexta-feira tinham que colher o maná dobrado, porque no sábado Deus não enviaria o maná. Então eles colhiam o suficiente para a sexta, para o sábado, porque o sábado era o dia de repouso, era o dia do Senhor. No tempo de Moisés, o povo, sob a liderança de Moisés, guardava o santo sábado do Senhor. E agora, o profeta Isaías. Que dia o profeta Isaías, o povo do tempo de profeta Isaías, guardava? Isaías, no capítulo 58, versículos 13 e 14, diz: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei, com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 56:4. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Veja, em Isaías aqui é prometido bênçãos para aqueles que são fiéis a Deus na guarda do sábado. Aqui inclusive cita a guarda do sábado pelos eunucos. Sabe, Deus, ele ficava feliz quando o povo guardava o santo dia de sábado. Bom, já vimos em Moisés, em Isaías, agora vamos ver Jeremias. Jeremias 17, 24 e 27 diz assim: Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Versículo 27. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Veja, queridos, que em Jeremias aqui, Deus fala tão enfaticamente a respeito da guarda do sábado, que ele diz: olha, eu não quero que vocês coloquem cargas, trabalhem no dia de sábado. Se vocês desobedecerem a isso, o fogo vai consumir vocês, colocarei fogo nas ruas, nas praças. Querido, Deus aqui estava dizendo algo muito claro: eu desejo fidelidade, honrem a mim. A Bíblia também nos declara agora em Ezequiel. E Ezequiel traz uns detalhes importantes que eu quero destacar com você. Ezequiel, no capítulo 20, no versículo 12. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Veja o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel aqui traz um detalhe importante. Em Ezequiel 12, disse que o sábado serviu de sinal entre Deus e o povo. Em Ezequiel 20, verso 20, diz que o sábado servirá de sinal entre Deus e seu povo. Ou seja, em Ezequiel, Deus mais uma vez confirma a santidade, a separação desse dia. E há um detalhe especial aqui. Quando Deus vai falar do sábado, diz: meu sábado. Sabe por quê? A fidelidade a Deus nesse mandamento? Porque Ele está dizendo: não é teu, é para teu benefício, é para o teu bem, mas o sábado é meu, separado para mim, para a minha adoração. Que dia especial é o sábado? E há mais alguns personagens ainda do Antigo Testamento, Esdras e Neemias.
Veja o que a Bíblia nos diz em Neemias 13, versículo 15 e 19. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Aqui Neemias está sendo enfático, está sendo direto com o povo. Está repreendendo o povo: olha, vocês estão profanando o dia de sábado. No passado Deus já castigou o povo porque o povo profanou o sábado, agora vocês insistem com isso. E Neemias ali faz uma reforma naquele povo. Neemias promulga ali a fidelidade a Deus neste mandamento. Ou seja, através desses personagens, nós vimos alguns versículos, existem outros versículos, mas através desses personagens nós vemos que no Antigo Testamento a fidelidade ao guarda do sábado, a fidelidade a Deus por meio deste mandamento era muito clara, muito direta ao povo de Deus. E talvez alguém possa dizer assim: não, pastor, mas isso aí é mandamento do Antigo Testamento. Primeiro ponto que eu destaco mais uma vez, que os mandamentos são de Deus. Deus não muda, mas alguns detalhes importantes para a gente considerar agora no Novo Testamento. O Novo Testamento também nos apresenta evidências da veracidade e da permanência deste mandamento. Vamos começar por Jesus. Que dia Jesus guardava? Qual era o dia especial de Jesus para a adoração ao Pai? Veja o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 e versículo 31. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Note, querido amigo, querida amiga, que o sábado era um dia, através do costume de Jesus, de adoração a Deus, dele ir para a sinagoga, dele estudar a palavra de Deus, dele ensinar a palavra de Deus. O sábado era um dia especial para Jesus. O sábado era o dia que Jesus estava no templo, estava no santuário para poder adorar ao Pai, para poder compartilhar o Evangelho para outras pessoas. Jesus guardou o sábado. Jesus, inclusive, pregou contra a forma legalista com que os fariseus guardavam o sábado. Eles haviam colocado leis acima daquilo que Deus havia estabelecido. E Jesus colocou uma direção, um caminho certo, a fidelidade por amor aos mandamentos de Deus, a fidelidade consciente dos mandamentos de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, foi fiel ao Pai, guardando os mandamentos do Pai. E o sábado era um desses mandamentos que Jesus fielmente guardava. Agora, e os apóstolos? E os servos de Jesus? Veja o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 53 em diante. E, tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos,
e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Observaram? Aqui, após a morte de Jesus, as mulheres ali, inclusive Maria, que preparariam aromas, bálsamos para embalsamar o corpo de Jesus. Elas viram onde Jesus havia sido sepultado, mas elas não foram preparar. Por quê? Elas não foram embalsamar o corpo de Jesus porque estava chegando o sábado. E no sábado a Bíblia diz que elas descansaram conforme o mandamento. Ou seja, as mulheres ali, aqueles que seguiam a Jesus, tinham a fidelidade a Deus no quarto mandamento que requer a observância do sábado. Agora nós vamos em Atos dos Apóstolos e eu quero ler aqui alguns textos com você, onde mostra o dia que os apóstolos, especialmente aqui o apóstolo Paulo, apresenta como o dia que ele dedicava à pregação do Evangelho, dia que ele dedicava como adoração especial a Deus. Veja, Atos capítulo 13, versículo 14 diz: Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Versículo 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. Veja, nesses textos que nós lemos agora, fica evidente, claro, que o dia especial de pregação, de adoração a Deus, de compartilhar a palavra de Deus, em outras palavras, o dia especial do Senhor, aqui para os apóstolos, também era o dia de sábado. Só que existe um texto que traz uma evidência muito bacana, muito interessante. Atos, no capítulo 18. E aqui nós leremos do versículo 1 ao versículo 4. Veja a atitude do apóstolo Paulo. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Meu amigo, minha amiga, o apóstolo Paulo, ele deixa claro na palavra de Deus aqui que ele trabalhava, ele fabricava tendas. E agora ele chega em um determinado local, encontra ali Áquila e Priscila que trabalhavam fazendo tendas. E a Bíblia deixa muito claro que ele trabalhava com Áquila e com Priscila, mas no sábado ele estava onde? Ele estava na sinagoga. Ele estava adorando a Deus. Que é uma evidência mais clara do que essa de que o sábado continuou sendo guardado mesmo após a ressurreição de Jesus? Alguns por aí falam, não, nós guardamos agora outro dia porque Jesus ressuscitou nesse outro dia. Mas a Bíblia está mostrando para nós que os apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, continuaram guardando o sábado. Deixa eu dizer algo especial para você. Não existe um texto sequer da Bíblia que altere o dia de guarda do sábado para qualquer outro dia da semana. Não há sequer uma mudança, mas nós vemos claramente a palavra de Deus confirmando a fidelidade a Deus por meio da guarda do sábado. Isto é o que a palavra de Deus está nos dizendo.
O sábado foi guardado no Antigo Testamento, foi guardado no Novo Testamento por Jesus e seus seguidores, seus apóstolos, seus discípulos. Agora, e na nova terra? E na vida eterna? Na nova terra que nós estudamos dias atrás? Que dia será guardado? Veja o que a Bíblia nos diz em Isaías, no capítulo 66, versículos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Veja, meu amigo, minha amiga, Deus está dizendo que no novo céu e nova terra que Ele há de criar, de um sábado a outro sábado virá toda a congregação, todo o povo a adorá-lo. O dia especial de santa convocação na Nova Jerusalém, na vida eterna, será também o sábado. Agora eu pergunto para você, a Bíblia nos afirma que no Antigo Testamento era o sábado, no Novo Testamento era o sábado, na nova terra será o sábado. Por que hoje vai ser outro dia? Porque hoje não vai ter esse mandamento? Deus não muda e Deus continua convocando nós, fiéis, a adorá-lo neste dia, a separarmos esse dia como o dia dele. E lembre, quando nós guardamos o sábado, nós estamos dando uma mensagem ao mundo. Nós estamos dando a mensagem que Deus é Criador, que Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. O sábado é um mandamento especial porque ele mostra Deus como Criador. E qual é uma das principais mensagens do inimigo hoje? Que não há criação, que não há um Criador, que Deus não criou todas as coisas, que tudo veio por meio de uma evolução, de uma explosão, uma mensagem contra a palavra de Deus. E quando eu e você guardamos o dia de sábado, nós afirmamos: ei, eu acredito, eu tenho certeza que Deus criou todas as coisas, eu sou criatura dele, e porque eu sou criatura dele, porque ele é meu Pai, porque eu amo a ele, eu guardo esse dia. Porque no 7º dia Deus também descansou na criação e separou este dia para nós. Agora eu pergunto para você, o que é permitido fazer nesse dia? O que é permitido fazer no dia de sábado? Veja o que Jesus nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Versículo 11 e 12 diz assim: Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Veja, querido, nesse contexto aqui, Jesus está repreendendo ali os mestres da lei, os fariseus. Por quê? Eles estavam criticando Jesus, porque Jesus havia curado uma pessoa no sábado. Jesus não deveria fazer aquilo? Sabe, os mestres da lei, os fariseus, eles tinham leis a mais a respeito do sábado. Eles colocaram, na realidade, um peso, um fardo sobre o sábado, onde não se podia fazer nada. Mas Jesus agora diz o seguinte: olha, vocês estão sendo hipócritas, porque quando cai uma ovelha no buraco, vocês vão lá e resgatam ela. Porque estavam preocupados com os bens deles. Agora, quanto mais vale uma vida, uma pessoa, do que uma ovelha? Logo, no sábado é lícito fazer o bem. A Bíblia diz que no sábado nós não devemos trabalhar, correr atrás dos nossos próprios interesses, mas no sábado nós podemos fazer o bem. Nós podemos visitar um doente, nós podemos visitar alguém para estudar a Bíblia, nós podemos atender uma emergência, a necessidade de uma pessoa. Querido, logo no sábado é lícito fazer o bem. Se uma pessoa está doente, eu posso muito bem socorrer esta pessoa. Sabe, querido, no sábado é lícito fazer o bem. Nós não podemos colocar um fardo no sábado, o qual não existe.
No sábado, querido, não é o dia de nós cuidarmos dos nossos trabalhos, das nossas atividades semanais, mas é um dia especial de adoração a Deus, de cuidado do próximo, de você visitar alguém que está necessitando de uma oração, de um conforto. Este é o mandamento do sábado. Agora eu pergunto, nós podemos quebrar esse mandamento? Veja o que a Bíblia nos diz em Tiago 2, versículo 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A Bíblia aqui está falando algo muito especial para mim e para você. O sábado é um mandamento da lei de Deus, certo? O sábado é um dos mandamentos. Aqui na carta de Tiago, Tiago diz que nós não podemos quebrar um mandamento sequer. Porque se nós quebramos um, estamos sendo culpados de todos os outros. E na carta de João, capítulo 2, versículo 4, diz que se nós dizemos que conhecemos a Deus, mas não guardamos os mandamentos, nós somos mentirosos. Os mandamentos de Deus são únicos. Eles não mudam. Não há mudança. Os 10 mandamentos da lei de Deus permanecem para sempre. E o sábado é um desses mandamentos. E nós vimos hoje que tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos dias de hoje, o dia de guarda é o sábado. O dia que será guardado, que será o dia de santa convocação na nova terra, será o sábado. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, sabe, a vida inteira eu não guardei o sábado. Eu guardei o domingo. Inclusive, no próximo tema, nós vamos estudar por que houve essa mudança do sábado para o domingo em algumas crenças. Sabe, Deus não mudou esse dia. É o sábado. Deus hoje fala para você, filho, esqueça o passado. Esqueça o período que você não conhecia esta mensagem da palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas hoje Deus está falando com você, filho. Eu convido você a ser fiel a mim também neste mandamento. A guardar o sábado como o dia do Senhor. A Bíblia coloca esse dia especial. Eu pergunto você quer ser fiel a Deus em todos os mandamentos? Você quer ser fiel a Deus inclusive na guarda do sábado? Aonde você estiver, levante a sua mão. Eu não estou vendo, mas o Espírito Santo de Deus está vendo. Deus está vendo a sua decisão, o seu coração. Se coloque de pé aonde você estiver e diga, Senhor, eu nunca fui fiel nesse mandamento porque eu não conhecia. Mas agora em diante eu quero ser fiel porque é a Bíblia que diz, não é o pastor que está dizendo, não é um líder religioso que está dizendo, não está num livro de dogmas de uma igreja, mas está no livro sagrado, na Bíblia. E porque está na Bíblia, porque é a palavra do Senhor, eu desejo ser fiel. Tome hoje esta decisão. Talvez nesse primeiro momento não seja fácil para você. Talvez existam alguns desafios, talvez do trabalho, talvez da escola. Eu não sei quais são os desafios para você. Mas uma coisa eu lhe digo, eu também estou aqui como pastor para lhe ajudar. A orar por você, a orientar você na palavra de Deus. Querido, Deus hoje está convidando você a ser fiel a Ele. Custe o que custar. Sabe, Jesus pagou um alto preço por nós. A nossa fidelidade a Deus, aos mandamentos, não é para sermos salvos. Não é para comprarmos a salvação. Porque a Bíblia é clara em dizer que somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Sabe, querido, mas a fidelidade a Deus é em resposta ao amor a Ele. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós aceitamos o amor de Jesus. E por aceitar o amor de Jesus, em resposta a esse amor, nós somos fiéis. Em resposta a esse amor declarado,
a esse amor firmado na cruz. Talvez você pense, mas pastor, é difícil. Eu tenho a questão do meu trabalho, eu tenho alguns desafios. Eu vou dizer para você o que foi difícil. Foi difícil, foi para Jesus segurar os pregos nas mãos, os pregos nos pés, ser chicoteado, ser açoitado para pagar o preço por você. Para hoje unicamente você dizer, eu desejo ser fiel ao Senhor. Em resposta a esse amor tão lindo que o Senhor declarou por mim. Agora eu pergunto mais uma vez para você, olha nos meus olhos aqui, você quer ser fiel a Deus? Pastor, eu acho que eu não consigo. Eu pergunto, você quer ser fiel a Deus? Pare de olhar para as suas fraquezas. Pare de olhar para as dificuldades. Mas olhe para Jesus. Porque se você olhar para você mesmo, se você olhar para as suas dificuldades, você não vai conseguir. Mas se você olhar para Deus, se você olhar para o que a palavra de Deus promete para você, se você olhar para o amor de Jesus, Deus vai te dar força. O Espírito Santo vai conduzir a sua vida e você vai conseguir ser fiel a Deus. Você quer ser fiel a Deus? Agora, se você está com a sua Bíblia, abrace a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e abrace ela e diga, Senhor, eu quero ser fiel à Tua palavra. Acima de qualquer homem, de qualquer pessoa neste mundo, eu quero ser fiel ao Senhor. Acima de qualquer placa de igreja, de qualquer tradição religiosa, eu quero ser fiel ao Senhor. Já segurou a sua Bíblia? Eu quero orar por você. Senhor Deus, amado e eterno Pai, neste momento este filho, esta filha está agora abraçado às Sagradas Escrituras, à Tua palavra. E ele está dizendo, eu quero ser fiel ao Senhor. Ele ainda não sabe como. Ele ainda se acha fraco, debilitado para isso. Mas, Senhor, amém, porque ele se sente assim, porque o Senhor vai atuar nele. Porque quando nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos dependentes do Senhor e o Senhor atua em nós. Atue na vida deste filho, desta filha, neste momento e por todos os momentos da vida dele. E que a partir deste próximo sábado, ele já possa guardar o dia do Senhor, ser fiel ao Senhor neste dia especial e adorar o Teu santo nome. Ó Pai, talvez ele receba críticas, mas o Senhor estará com ele. A mão do Senhor estará sobre a vida dele. Em Tuas mãos o colocamos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus lhe abençoe. E até o nosso próximo estudo. No próximo estudo, não perca, porque nós vamos falar sobre a mudança do sábado para o domingo e como que o homem fez essa alteração e por que nós devemos guardar o dia do Senhor e não seguir tradições humanas. Não perca o próximo tema, na próxima terça-feira, a partir das 7h30 da noite, no mesmo canal do YouTube. Que Deus lhe abençoe.